Hoje nós vamos ver um teorema muito importante, que vai nos ajudar muito. Mas antes de enunciar esse teorema, eu gostaria de comentar uma situação que eu criei aqui para vocês entenderem melhor o teorema que eu vou enunciar. Eu tenho aqui o limite de uma função, quando x tende a x0 e y tende a y0, o limite dessa função tende a zero. Então essa função, o limite dela tende a zero, se aproxima de zero. Então essa é uma função tendente a zero. E essa é uma função aqui do lado, cujo módulo é menor ou igual a um determinado valor m. Então essa função ela sempre vai ser menor que um determinado valor m. E ela é dita função limitada. O valor absoluto não ultrapassa o valor de m, é sempre menor ou igual a esse valor. Então ela está limitada, né, a um determinado valor e esta aqui tende a zero. Pois bem, dito isso, apresentado duas funções, uma que tende a zero e uma que tem o seu valor limitado e por isso função limitada, eu tenho aqui que o limite do produto de uma função que tende a zero com uma limitada vai ser zero. Sim, porque esta tende a zero e essa não passa de um determinado valor. Ora, uma função que tende a zero, zero vezes um valor, qualquer que seja, vai dar zero. Então tá aí, pessoal. O produto, o teorema que eu tenho para enunciar para vocês, e agora eu vou dizer, é teorema do limite do produto de uma função limitada por uma que tende a zero. Temos uma função limitada e uma que tende a zero. O produto dessas duas funções vai ser, o limite do produto dessas duas funções vai ser zero. Vamos ver na prática, porque só falando assim, teoricamente, fica meio confuso. Aqui eu tenho, já exemplificando, né, uma função cosseno de y, que é uma função limitada, o seu valor está entre menos 1 e 1. É uma função limitada e agora vai ficar fácil de entender. E uma função que tende a zero, porque quando o x tende a zero, essa aqui tende a zero. E essa aqui é uma função que eu tenho certeza que fica entre esses dois intervalos. O módulo dessa função é maior ou igual a zero, menor ou igual a 1. Então, esta função é limitada, né? Seu módulo é de 0 a 1 e o valor absoluto, né? O valor dela, né? É de menos 1 a 1. Mas o seu módulo é de 0 a 1. Tudo bem, eu sei que ela está limitada nesses valores, esse aqui tende a 0, então o produto vai ser 0. Por quê? Porque 0 vezes qualquer que seja o valor ali dentro, não interessa qualquer um deles, multiplicado por 0 vai dar 0. Então, o produto de uma função limitada por uma que tende a zero vai ser zero. Vamos pegar outro exemplo para a gente poder absorver melhor essa ideia. Aqui tem outro exemplo, né? Limite, quando x tende a zero e y tende a zero, de seno de 1 mais y sobre y. Ora, pessoal, quando o y tende a zero, isso aqui vai dar zero, mais 1. E aí nós vamos ficar com seno de 1 sobre 0, não sobre 0, mas sobre um valor que fica diminuindo e se aproximando de 0. Ora, 1 dividido por um número que está diminuindo vai dar um número que vai crescer. Mas o seno desse número que está variando não interessa. O seno desse número, ele vai estar entre menos 1 e 0 sempre. Não interessa o quanto esse número varie. Ela está limitada de menos 1 a 1. Logo, esta aqui que tende a 0, visivelmente tende a 0, vezes uma que é limitada de menos 1 a 1, resposta desse limite vai dar 0. Novamente, uma função limitada, essa aqui, produto de uma função limitada por uma que tende a 0. Bom, o problema é que nem sempre vai ser fácil de ver essa função limitada.
Aqui está fácil de ver, porque é seno, é cosseno, né? Mas uma função limitada, ela às vezes é meio difícil de decidir quem é a função limitada e quem é a que tende a zero.